Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Rapaz, e hoje, eu sempre digo isso, né? Que eu tenho um convidado especial, mas hoje é mais do que especial. É a minha amiga, colega de faculdade, Érica Vieira, psicóloga, especialista em atendimento a crianças e adolescentes, também especialista em perícia psicológica. Deixa eu dizer um negocinho para vocês aqui. Se não fosse a Érica na época da psicologia do curso lá, eu chamo ela agora de Santa Érica, me ajudou muito, foi um momento muito bom que nós tivemos ali na faculdade de psicologia, e hoje ela está aqui conosco. Érica, minha querida amiga, irmã, colega, seja bem-vinda ao nosso programa, que é seu também, prazer muito grande. Depois de muitos contratempos nossos, conseguimos nos reunir hoje aqui. Verdade. Para fazer o programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você, meu amigo, meu parceirão. Sempre estivemos juntos, trocando muitas ideias e nos fortalecemos, né? Fomos adiante e conseguimos vencer. Eu tenho uma honra enorme de estar aqui com você hoje. A honra é nossa. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como foi que entrou a psicologia na tua vida? É uma coisa que eu sempre tive curiosidade, agora chegou a ocasião. Publicamente logo. Né? A psicologia, ela sempre esteve presente, sabe, Vanderlei? Quando eu tinha minha adolescência, eu queria fazer esse curso, mas não consegui. Não consegui passar no vestibular. E vieram os diplomas da vida, tive minha filha, casei e segui minha vida. Mas em determinado momento, a minha filha fazia uma faculdade de enfermagem, né? E ela chegou para mim: mãe, vamos lá, vamos voltar a estudar. E eu falei: nossa, mas isso, voltar a estudar, não dou conta. Dá, mãe, dá conta sim. E aí ela falou para mim: qual é o curso que você quer? Eu falei: pode ser muitos, mas meu sonho seria fazer psicologia. E realmente abriu a vaga na Unifamage, né? Porque com o meu ritmo de vida, de ter que cuidar de filhos, sim, eu não tinha como fazer uma faculdade pública, né? Mas consegui entrar na Unifamage e foi maravilhoso. Fiz ali um curso cheio de aprendizado, foi um laboratório. Desafios. Muitos. Broncas pelo meio. Muito desafio. Mas chegamos ao final, né? Chegamos, estamos aqui já, concluindo, trabalhando na área. E a Érica sempre foi uma aluna, eu que vou ter que ter testemunha dela, sobre ela. Sempre foi uma aluna muito competente, muito dedicada e admirável. E ela sabe disso porque eu sempre disse isso para ela. Da minha admiração e a pessoa que ela é. Obrigada, amigo. E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre tecnologia na vida das crianças. Vamos e dos sim. Adolescentes. Nós temos um marco aí, né, que fez com que isso fosse até mais abordado e os especialistas despertando sobre esse assunto. Fala um pouquinho sobre isso aí, Érica, por favor. Então, né, nós tivemos um evento mundial histórico que foi a pandemia. A gente tenta apagar e esquecer para seguir em frente, mas a pandemia, ela foi um divisor de águas. Ali a gente foi obrigatoriamente mudar toda uma forma de viver. Passamos a trabalhar à distância, passamos a nos divertir à distância, a manter as relações interpessoais à distância, tudo através da tecnologia, da tela. E isso nos trouxe consequências, né? Muito potentes para negócios também, para potencializar pessoas e negócios, mas nos trouxe algumas consequências, né, desse excesso de tela, onde
tudo a gente tinha que fazer através da tela. Compra, trabalho, diversão, tudo isso nos obrigou como uma forma de sobreviver à pandemia. Sim, a gente, como é que você como especialista podia no caso, dividir bem isso aqui, as questões de benefícios e também de prejuízos que essa exposição à tecnologia trouxe, sobretudo para eles, né? Para crianças e adolescentes. Sim, como eu te falei, a gente foi obrigado a ter que usar a tecnologia para sobreviver. Isso não tem volta, né? Hoje, a tecnologia te permite otimizar tempo, novas profissões surgiram, novas formas de suporte também a crianças atípicas, formas de ensinar. Antigamente a gente aprendia lá no quadro com a lousa, só tinha essa forma de aprender. Então a tecnologia ela traz muitos benefícios, mas ao mesmo tempo, acompanhado desse excesso de benefício também vem alguns prejuízos do excesso. Então assim, não podemos colocar a tecnologia como uma vilã, mas o excesso como tudo na tua vida. Tudo que você tomar em excesso, tudo que você fizer em excesso, ela vai te trazer problemas. O que é que você exemplifica como esses excessos? Quais são alguns deles? Das telas? Sim, a tecnologia em si. A tecnologia em si é você passar muito mais tempo virtualmente do que viver, fazer trocas pessoais. Esse é o excesso. Porque o que acontece? A tecnologia, ela te traz um leque de benefícios. Você pode ter a personalidade que você quiser, você pode se apresentar como você quiser, você pode otimizar seu tempo. Então, é uma questão de um acesso ao mundo, é um portal ao mundo. E ele como portal, você acessa tudo. Vem o benefício, mas vem o malefício. Então, todo lado tem o bom e o ruim. O que vai limiar isso é a intensidade e a frequência. Então, a tela, ela faz parte da vida da gente, do ser humano, de adultos, de criança, da vida, não tem como voltar atrás. Mas o que causa problemas é o excesso e a frequência. Bem. Porque a gente vê também a questão de que antes da internet, e sobretudo agora, depois da pandemia, as crianças tinham aquela que você falou, né? Você tinha contato, ia para a rua. Sim. Hoje nós vemos isso com muito menos frequência, de modo geral, as crianças brincando, mesmo quem... porque é muito perigoso arrotar, mas mesmo quem mora em condomínio, não é mais como era antes. Né? Mudou muito. Então isso aí é algo que também traz um prejuízo, penso eu, prejuízo físico também. Né? Com certeza. Porque está ali o tempo todo apenas na tela e é viciante. Então, quer dizer, eu acredito que isso faz com que exista uma demanda até bem grande nos consultórios, você que trabalha com isso, nos consultórios de psicologia, de situações em que se os pais têm preocupação até com a questão do próprio, uma palavra bem forte para falar, do vício na tela, né? O vício é um deles, né? Você observa todo o tempo deformações físicas na coluna, na mão, justamente por esse excesso. Ler hoje está em voga, todas as pessoas têm questões com excesso. Até porque todo vício, qualquer vício que seja, ele se torna uma coisa mais global, coloca assim, na vida da pessoa. Exatamente. Né? Mas por que vicia? Porque causa compensações, prazer, sim, recompensa. Nada que vicia te traz sentimentos ruins, imediatos. O sentimento imediato é de prazer.
a consequência do excesso desse prazer que vai te trazer problema. Então, a tela, quando você acessa, você só busca o que você quer. E os algoritmos, eles auxiliam. Porque ele oferece para você aquilo que você já costuma ver. Então você vai, o teu próprio organismo, ele vai gostando de estar ali, recebendo aquelas informações que te dão prazer. É um filme, é uma mensagem de ajuda, é uma música. A música, ela vai direto no sistema límbico. Então o que acontece? Às vezes as pessoas não vão querer fazer o que você quer, isso te causa frustração. Então voltar para a tela é algo que não te traz nenhum não. Pois é, esse é um dos problemas que eu vejo, porque a gente fica, no caso, as crianças, adolescentes, aquilo que a gente estava até conversando aqui em off, se cria toda uma geração de pessoas que têm muita dificuldade em lidar com certas situações. Tínhamos uma tese, que foi como nós fomos criados, né? Porque a nossa geração, a minha, a sua, é a geração que teve na analogia e na tecnologia. Nós somos uma geração única. E daqui a pouco vai terminar. Porque quando nós nascemos e passamos pela nossa infância e adolescência, não tinha tecnologia. E hoje nós nos adaptamos a essa tecnologia. Então nós vivemos com um pé lá e um pé cá. E qual é o desafio? Como diz Rossandro, lá nós tínhamos uma tese e hoje nós temos uma antitese. E qual é o desafio? É a gente chegar na síntese sobre aquilo que você aprendeu lá e que te deixou muitos nãos, você não tinha acesso, você não tinha recursos que as pessoas têm hoje, mas te transformou na pessoa que você é hoje. Né? É uma pessoa com uma índole boa. Então, o desafio é esse. Eu que fui criado de um jeito onde eu não concordava com essa criação, e quando eu passo essa criação para os meus filhos, eu quero tirar tudo aquilo que me frustrou, que me disse não, que me deixou triste. E eu tiro toda essa oportunidade da criança e do adolescente formar a sua própria concepção. Porque é através do exemplo. Antigamente, os pais olhavam para você e você saía correndo. Você não tinha direito de falar um ai. Não tinha direito de olhar nem dar sua opinião. E a gente era calado. Hoje, nós interrompemos esse ciclo. Não, eu vou dar liberdade para os meus filhos. Eles vão poder falar, se expressar. A questão é que, em algumas vezes, eles vão te confrontar. E aí você não sabe o que fazer, porque você quer dar a liberdade que você não teve, mas você não consegue confrontar. E aí você permite. Como se diz, perdeu a mão também. Perdeu a mão. Permite. Qual é a questão? Qual é o problema? O problema é que viver em sociedade não tem essa falta de permissão. Você vai para a escola tem regras. Regras principalmente de convivência. Aonde vai o teu direito, o outro tem o dever. E vice-versa. Então, a escola tem horário para entrar, horário para sair, horário para fazer prova, horário para você cumprir regras. Depois que você sai da escola, você vai para uma faculdade. Você também vai cumprir regras. Depois que você sai para o mercado de trabalho, você tem que cumprir regras. Mesmo que você seja um empresário, você tem que cumprir regras. É tanto que a gente vê hoje, nunca se viu tanta violência contra os próprios professores, né? Exatamente. O professor ele fica numa situação muito difícil. Ele fica praticamente ao niilismo do professor, ele fica nulo. Exatamente. É uma destruição até da figura do professor, porque é delegado para ele. É interessante essa situação, porque se dá, os mesmos pais que dão terceirizam essa educação,
eles ao mesmo tempo eles não querem que essa educação seja efetivada. Não. É assim que está funcionando. Exatamente. Por quê? Porque os pais também não dão conta. Eles também não querem obedecer regras. Né? Porque se a gente for parar para pensar, o que os pais podem fazer pelos filhos? E isso gera uma superproteção. Exatamente. Uma superproteção ou um abandono afetivo? Esse Verdade. É o ponto. É verdade. É o que termina gerando. Você terceiriza. Você terceiriza para babá, você terceiriza para a avó, você terceiriza para a escola, menos você se dá conta daquilo que você precisa fazer. Para todos os que não podem fazer o que só você pode fazer. Exatamente. Como pai e como mãe. A autoridade. Porque o professor na sala de aula ele não pode extrapolar os limites. A avó não foi feita, os avós não foram feitos para dar limite. Eu mesmo serei, né? Que eu não sou avô ainda, mas serei um estragador de neto. Mas é a função do avô e da avó. É açucarar a vida dos netos. Não é criar, Educar, não é impor, né? Limites. A babá faz tudo que é essencial para uma criança ou uma pessoa que serve ao lar, né? Uma profissional que você contrata para fazer sua comida, limpar sua casa, mas ela não tem autoridade, não tem. Na hora que ela vá impor os limites, a própria criança diz: você não é meu pai, você não é minha mãe. E essa é uma frase que sai da boca delas com frequência, inclusive para confrontar autoridades, professores. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Olha esse chamado à autoridade, né? E a saúde social dos adolescentes, a saúde mental dos adolescentes, ele fala sobre a sociedade. E você, como psicóloga e que trabalha na área da psicanálise, Sim. Eu estava pensando nisso aqui agora, que não é um grito da própria criança, né? Que ela confronta, mas tem o abandono dos pais, ela está dizendo: eu preciso de um freio, eu preciso de autoridade. Quando ela diz para babá, quando ela diz: professor, você não é meu pai, você não é minha mãe. Perfeito, amigo. É disso que se trata. É realmente dos limites. Eles precisam ter algo ou para concordar ou para discordar. É assim que se estrutura a adolescência. Enquanto é criança, você está sob o júdice dos pais. O que eles dizem, você não tem direito de confrontar. Mas na adolescência, que eles começam a observar as mudanças, é ali que eles vão se estruturar. Um adolescente saudável é um adolescente que confronta. Um adolescente que obedece sem pestanejar é algo preocupante. É aquele adolescente que está trancado dentro do quarto, é aquele adolescente que só precisa estudar, que diz amém para tudo que os pais falam, é algo que você precisa observar. Então, nesse caso, o ideal seria um adolescente vivaz, que até questiona, mas que ao mesmo tempo já conhece os limites. Né? Exatamente. Sabe, é isso que você falou. A adolescência é o chamado ao limite. Porque dali em diante, a vida que ele vai enfrentar é cheia de limites. Então ele está te chamando: ei, me segura. Eu estou falando aqui com a psicóloga especialista em atendimento a criança e adolescente, especialista também em perícia psicológica, minha amiga Érica Vieira, e nós iremos falar já com relação às telas. Como é que a gente pode reduzir a utilização das telas, que é outro problema. Aguarda aí que a gente já volta.
De volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje com a minha querida amiga psicóloga Érica Vieira. E eu deixei uma pergunta aqui no ar. Érica, como é que... Eu sei que é um negócio meio complicado. Como é que se pode reduzir a utilização das telas aí pelas crianças, para as crianças e para os adolescentes, no caso? É um desafio muito grande. Mas a gente pode parar para pensar sobre o que as telas trazem de recompensa com hormônios como a dopamina, né? Da recompensa, do prazer, de estar ali sendo recompensado. Então isso é muito forte. E exatamente essa sensação é que causa a dependência. Porque você quer estar ali naquela sensação boa. Quem é que não quer passar uma vida maravilhosa, feliz, 24 horas por dia? Né? Porém, isso não é possível. Mas é o que a tela proporciona. E aí, existem outras atividades que também têm essa compensação. Praticar esportes, relação com iguais, passeio dos amigos na escola, a relação com os pais estreitada, onde os pais têm interesse em saber da vida do seu filho, o que foi que aconteceu na escola. Então, tudo isso também gera essas recompensas. Você, para tirar uma criança da tela, um adolescente da tela, você precisa oferecer algo compensatório. Não tem como ser diferente. Ah, mas eu vou proibir porque eu tenho autoridade de proibir. Né? Aí a gente precisa entender o que acontece com uma pessoa que tem dependência de uma compensação, de um prazer. Quando te tiram um prazer, o que acontece? Você fica com raiva e vai te gerar também, aqui no lobo frontal, as toxinas da raiva, da angústia, da tristeza. E a proibição pela proibição nunca é saudável, né? A gente precisa olhar pra gente. Será que a gente gosta da proibição? E mais, aonde eu estou sendo espelho para os meus filhos, para as minhas crianças? Porque se eu quero proibir a tela, mas não dou conta de ficar sem a tela, as crianças elas são propensas à imitação. Elas vão olhar o seu exemplo, não o que você fala. Então, se você precisa primeiro se condicionar, porque também para a gente da vida adulta, que quando chega em casa, quer relaxar, quer ver programas que gosta, quer ver coisas que gosta na tela, a gente entende muito bem o que é estar fora dela também. Se nós não conseguimos, por que uma criança e um adolescente irá conseguir? Se a maturação é diferenciada. Um adolescente, ele até os 25 anos, o lobo frontal nem está preparado maturamente para saber se é sim, se não, se é certo, se é errado. Tudo que ele acha que ele faz está certo. Os confrontos é porque ele está certo naquilo que ele está entendendo sobre a vida e que ele está aprendendo com os pares. Porque nesse momento da adolescência, aonde faltam os pares estão entrando. Sim, algumas pesquisas que dizem que o homem não é homem até os 30 anos, né? Ainda está amadurecendo. Hoje está difícil, viu, Vanderlei? E agora hoje está difícil. Né? Você vê adulto aí se comportando como adolescente. Eu acho que isso aí era do nosso tempo, agora piorou mais. O negócio ficou meio ruim. Tá certo. Eu vou aproveitar esse momento aí, esse parênteses aqui, que eu estava esquecendo. Mandar um abraço para uma turma que eu gosto demais aí, que é meus amigos, são meus amigos. O personal trainer aí, nosso amigo Pedro Pinto, sargento, o sargento Pinto, que eu chamo ele de sargento. Um abraço, altamente competente, quero trazer você aqui também, hein? E o meu amigo Sérgio, o Sérgio Inspiração, da academia, que eu chamo ele de Inspiração, porque é uma inspiração para mim. Um abraço aí para você, prometido tem que pagar, né? Tá certo? Mas deixa eu voltar aqui com a Érica rapidinho. Érica,
Acho que falar dos riscos, a gente está chovendo no molhado, mas o que eu queria colocar para você agora, a pergunta é, como é que, eu acho que todo mundo quer saber disso, como é que funciona a psicoterapia para tratar dessa situação aí? Então, depende da abordagem, né? Eu vou te falar sobre o meu trabalho. Sim. Depende do psicólogo também, porque antes de você se apoiar numa teoria, você precisa entender o ser humano. Então, cada um de nós é diferente. Então, como eu faço o meu trabalho de atendimento à criança, é com os pais em sessão separada dos filhos. Eu faço uma anamnese, procuro saber a história de vida dessa criança através dos pais, quando nasceu o primeiro dente, quando andou, se teve doenças, se não teve. A gente procura saber a história de vida daquela criança, para entender como que as pessoas os enxergam. Isso é muito importante. Não que isso vai definir, mas nos norteia. E o atendimento de criança e adolescente, ele é variado, né? A criança, muitas das vezes, é brincando, é desenhando, que a gente vai entendendo todo aquele comportamento. Mas hoje eu já recebo crianças de 8 anos de idade que ela não quer desenhar, ela não quer brincar, ela quer falar. Eles pedem para os pais para ir para terapia. Eu quero fazer terapia. E elas conseguem falar, elas conseguem verbalizar muito bem os sentimentos. Agora, o que é importante entender é a época do desenvolvimento, aonde é que está aquela cognição, como é que ela está vendo a vida daquela forma. Então, a gente vai trabalhando esse equilíbrio junto com os pais. A gente precisa estar numa equipe. Só o psicólogo ele não dá conta. Ele precisa de uma equipe de apoio. E é justamente aonde a criança passa a maior parte do tempo. É com os pais? Então eu vou entrevistar os pais. É uma maneira de comprometer até alguns pais que não estão nem tão comprometidos assim com aquilo que a gente falou, com a própria educação, com a vida psicológica e emocional da criança, né? Pois é. Eu tenho um olhar diferente para isso, sabe, Vanderlei? Não é uma questão de culpar, e sim de acolher esses pais. Porque eles também estão fazendo aquilo que eles dão conta. Então, é mais um acolhimento dos pais. Esse é o nosso papel, né? Exatamente. Porque as críticas, elas estão aí fora, torta e à direita, nas redes sociais. E aí, o trabalho do psicólogo é o inverso. É acolher esses pais para que eles consigam acolher esses filhos. Em determinado momento, eu visito escola, vou conversar com coordenação, sempre com autorização da criança ou do adolescente, eu pergunto, ele precisa me autorizar a conversar com as pessoas. Ah, mas ele passa muito tempo com a avó. Aí, em determinado momento, eu quero atender essa avó, eu quero ouvir essa avó, quero entender em que ambiente essa criança está colocada, para que a gente possa fazer um trabalho em equipe. Que além de acolher, justamente esse acolhimento gera nos próprios pais e naqueles que estão próximos, como avós, né? Essa questão do despertar, esse acolhimento sem crítica, essa escuta, né? Que faz com que... Isso acontece conosco aqui, acontece muito com você. A pessoa vai falando, depois ela mesmo, você pergunta e ela vai falando, depois ela mesmo se toca, né, que está faltando isso que eu deveria fazer realmente, era tal coisa que eu deveria fazer. Então, isso é uma coisa espetacular que acontece na psicologia, né? Exatamente. Você acolhe para que as pessoas se deem conta. São elas que vão se dar conta das suas questões. A gente está para dar o suporte, para amparar, para acolher. Não para dizer o que fazer, nem para aconselhar, nem para determinar. Tem gente que confunde, acha que psicólogo é para isso, né? É. É para ser conselheiro. A gente ouve, né? Ah, eu sou a psicóloga da minha amizade, porque eu ouço todo mundo, eu converso com todo mundo. Do conselho, você é conselheiro, mas você não é psicólogo. É para além. Psicólogo é algo muito mais profundo. Você precisa entender que você está tocando outra pessoa dentro daquilo que ela mais tem fragilidade, que é o seu sentimento, é o seu afeto.
Então, o psicólogo ele precisa ser cirúrgico, ele precisa ter muito cuidado ao acessar o outro ser humano, que é diferente um do outro. Que maravilha. Minha amiga Érica Vieira, que além de tudo é minha amiga, colega, mas é amiga do coração. Eu quero deixar aqui, que eu já colei de ti aí, a tua rede social, Instagram, né? Érica Vieira, psi, né? Psicóloga. Tá? Ele está colocando aí na tela o lourinho para você, Érica Vieira, com endereço, CPF, identidade, tipo sanguíneo, vai tudo aí. Brincadeira à parte, mas eu recebi aqui a nossa querida Érica Vieira, psicóloga, especialista em atendimento a crianças e adolescentes, e também especialista em perícia psicológica, que outra vez que você vier aqui, a gente vai abordar esse assunto. Tá certo? Minha querida amiga, dê sua palavra final para a gente aí. E desde já um prazer muito grande tê-la conosco. Só tenho a agradecer, né, a oportunidade da gente sensibilizar as pessoas sobre o que é a psicoterapia. É algo que vem quebrando tabus, e desde a pandemia, né, o profissional da saúde mental ele está cada vez mais valorizado. Hoje as empresas já estão adotando um outro tipo de conduta, né, e entendendo o que é as emoções e os afetos das pessoas. Eu queria falar também sobre o quanto que as coisas estão se ajustando para as crianças e adolescentes a partir do momento que eles entenderam que a tela em excesso não traz benefícios. Que as escolas hoje proíbem as telas nos horários de intervalo, nos horários de aula, que até isso foi obrigatório ter, né, na sala de aula aquela tela. Hoje está sendo excluída e as crianças não estão tendo prejuízos. Elas estão gostando, estão interagindo uma com a outra. Então, muitas das vezes é preciso a sociedade chegar num limite para entender que a ciência ela está aí a serviço e que ela pode ser sim utilizada, né? A psicoterapia não é para quem é doido. Outra questão muito importante falar é sobre o que é a psiquiatria, né? As pessoas acham que a psicologia é um nível e a psiquiatria é acima do nível da psicologia. Então as pessoas falam, eu não sou doido para ir para psiquiatra. E é um trabalho em equipe, porque quando o ser humano está numa condição de um transtorno a qual ele não consegue trabalhar, não consegue viver sua vida tranquilamente numa rotina, muitas das vezes é necessário que a medicação entre, porque o psicólogo ele não pode prescrever medicação. Então ele precisa indicar um psiquiatra para que eles trabalhem em conjunto sobre aquela questão do cliente. Nenhuma pessoa em crise, em transtorno, consegue ser tratado em psicoterapia se ele não estiver apaziguado. Muito bem. Então, quero agradecer. Muito obrigada, amigo querido. Quero agradecer também muito a você, agradeço. Sabe que você mora no meu coração. E aí nós estamos finalizando aqui um programa que eu ficaria até amanhã de manhã aqui gravando, né, com a minha querida Érica Vieira, psicóloga. E aí nós nos encontramos no próximo Diálogos com Wanderley Nunes. Um abraço.